Salmo de número 127, o versículo é o 3, o verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Podeis assentar, dando glória a Deus. Meus amados, eu peço licença aos irmãos, mais uma vez, para fazer uso da palavra de Deus de forma textual. Eu sou um grande admirador e adepto de uma ministração expositiva. Sou a favor que os nossos dirigentes desenvolvam, pelo menos no culto de doutrina, uma temática expositiva da Bíblia Sagrada, pegando os temas bíblicos e expressando a partir da exposição contextual da Bíblia, para que através dessa exposição a igreja possa aprender não somente o conteúdo espiritual das Escrituras, mas também o contexto com os quais todas essas afirmações bíblicas foram desenvolvidas. Como pastor da igreja e lidando com os diversos conflitos familiares, eu me propus a orar a Deus buscando alternativas para poder falar aqui na igreja de forma aberta sobre o tema da sexualidade. Nós tivemos a oportunidade de fazermos a primeira exposição deste tema na semana passada e durante todos os cultos de terça-feira, no mês de janeiro deste ano, nós vamos abordar estes temas para que a igreja possa contribuir com a formação individual de cada integrante da sua casa. Eu sei, e é quase que desnecessário afirmar, que a responsabilidade da educação familiar, o próprio nome já diz, é doméstica, é de dentro da própria casa. A igreja não tem responsabilidade direta de fazer o processo educacional de seus filhos. Se o filho é deseducado dentro de casa, ele o será na igreja. A igreja, ela expressa de forma comportamental o comportamento que nós mantemos na nossa vida cotidiana. É claro que a palavra de Deus tem o poder de interferir no comportamento, porque o Espírito Santo transplanta para dentro de nós a natureza de Jesus Cristo, e é possível que um filho desobediente, ao escutar a ministração da palavra de Deus, ele possa passar a obedecer os seus pais. Mas a responsabilidade ordinária de uma família é proporcionar a educação aos seus filhos. Se não é responsabilidade da igreja, esse processo educacional também não é da escola. E é quase que desnecessário novamente dizer que a escola tem desenvolvido assuntos e temas complicadíssimos no coração de um filho. Na semana passada, por exemplo, eu trouxe aqui um dado abismal de que em torno de 82,7% dos adolescentes escutam falar abertamente sobre sexo pela primeira vez dentro da própria escola. Então, são temas complexos e que dificultam o entendimento e mesmo a compreensão dos pais de hoje com relação aos temas mais diversos que nós vamos abordar aqui nesta noite. Eu preciso pontuar algumas verdades introdutórias para que você possa saber que tipo de influência o seu filho tem recolhido lá na escola e ele volta para dentro de sua casa como extrato social. Já dizem os grandes influenciadores que nós somos a resposta comportamental das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Quando você pega, por exemplo, uma criança ou adolescente que passa grande parte do seu dia na escola, é possível que as influências lá de fora, da escola e do mundo de fora, possam ser mais profundas, duradouras, influenciadoras do que as influências que um garoto recebe, por exemplo, dentro de casa, até porque hoje a renda de um pai não é suficiente para proporcionar a saúde financeira da família, fazendo com que a mulher tenha que sair de casa. Então, como pais e mães estão fora de suas casas, é tributada aos outros de forma terceirizada a educação de nossos filhos. E aí você tem dados, como os dados que eu vou apresentar hoje aqui. Adolescentes entre 12, 13, 14 e 15 anos que recorrem ao sexo prematuro revelam a falta de carinho e afetividade. Geralmente um jovem que procura ou que desfruta da relação sexual
no período da adolescência, e é bom entender aqui que esse cunho adolescência foi desenvolvido por Stanley Hall em 1904. Até o século XX, nós não tínhamos esse conceito de adolescência. Naquela época, homens eram homens, mulheres eram mulheres, não havia um subgrupo. Ele desenvolveu esse pressuposto comportamental para identificar aqueles jovens que são ociosos, que não querem desenvolver responsabilidade na vida. Eu conheço, por exemplo, um doutor famoso lá na cidade de Picos, que ele com 7 ou 8 anos de idade disse para o pai: pai, eu não quero mais estudar. O pai então disse para ele: então tranquilo, meu filho, amanhã você vai com o papai para a lavoura. E ele passou na mercearia do seu João, mandou encabar uma enxada, deixou na porta do quarto do filho. Quando foi 15 para as 5 da manhã, ele já bateu na porta: filho, um papai para a roça. Quando deu meio-dia, que 50 graus estalou na cabeça do garoto, ele disse: papai, o que foi, filho? Eu quero ir para a escola. E o pai disse para o filho: meu filho, a caneta é mais leve do que a enxada. Então, naquela época, as crianças tinham essa responsabilidade, porque os pais transmitiam para a criança a responsabilidade do trabalho. Então, responsabilidade era uma pauta familiar. Hoje, se você, por exemplo, colocar uma criança para trabalhar, ou um adolescente para trabalhar, pergunta, por exemplo, para o Rodrigo, para o Roberto, para aqueles que têm empresa aqui na igreja, o grande mal que eles fazem a si próprios se eles colocarem um adolescente para trabalhar dentro da própria empresa. Então, o contexto é outro. Então, quando os jovens procuram lá fora, né, a vida sexual ativa, é porque eles geralmente querem procurar em outrem a falta de afeto e de carinho que eles não possuem dentro de casa. Os adolescentes precisam de regras. E as regras, irmã Mara, as regras que você traz para um filho, as regras que eu coloco nos meus filhos são limites. E embora a criança, Leonardo, não gostar de regras, ao escutar as regras, elas são capazes de identificar a preocupação paterna. Então, a criança que ela é criada, abandonada à própria sorte, ela sente que o pai e a mãe não se preocupam com ela ou com elas. Por isso, muitas delas, inclusive, agem de forma displicente, equivocada e errada, e nem no erro são repreendidas. Então, ela, dentro do coração dela, essa é uma informação que é transferida para ela sem que ela saiba. Ela pensa que está vivendo em um mundo em que ela não tem regra. Se ela não tem regra, não tem limite. É como se o pai dissesse para a criança: eu não me preocupo com você, porque eu não consigo me preocupar com o que você faz. Terceira verdade que você tem que entender de forma contextual é que adolescentes que experimentam a vida sexual precoce desenvolvem problemas emocionais. Hoje nós estamos vivendo na era das doenças emocionais. Existem pessoas na igreja que são dicotômicas, que creem em corpo, alma / espírito. Existem pessoas na igreja que são tricotômicas, que creem em espírito, alma e corpo, como fator psicobiosocial que não estão interligados, mas cada um é um. Não há problema, existem pessoas honestas que creem em uma coisa, existem outras honestas que creem em outra. Mas nós sabemos que nós somos uma união monossomática e que existem influências da nossa alma que reverberam no corpo. Hoje as pessoas estão traumatizadas. Grande parte desses traumas são reflexos de uma vida sexual mal resolvida ou inicializada precocemente. Adolescentes entre 12, 13, 14 anos que experimentam a relação sexual como fuga do desgaste emocional vivido dentro de casa são mais propensos à ansiedade, à depressão e a transtornos alimentares. Um outro fator que você precisa entender é que adolescentes com vida sexual ativa apresentam maior chance de envolvimentos com coisas ilícitas, com drogas, com álcool, com tabagismo. Por quê? Porque eles experimentam a vida sexual e há uma capacidade da vida sexual ativa de trazer a informação de interindependência para o indivíduo. Então, o indivíduo que se descobre ou que se deixa ser possuído por outro nessa fase, transmite para ele aquela ideia de independência, de que ela já é dona do próprio corpo, dona da própria decisão. Então, as pesquisas hoje estão mostrando, eu quero que vocês prestem atenção nisso, você que é pai de criança de 7, de 6, de 5 anos, que
crianças começam o contato com a pornografia já aos 7 anos de idade. Eu já disse aqui em outras ocasiões que você que entrega a seu filho um celular conectado às redes sociais e sai da presença de seu filho, seria melhor que você deixasse ele lá na Praça Tubal Vilela, que é a mais movimentada da cidade, às 7 horas da manhã e fosse para sua casa. É bem provável que ali, perdido e chorando, ele retorne para os seus braços em segurança, do que você conectar o celular seu ou do seu esposo, entregar na mão do seu filho de 5, de 6, de 7 anos e sair da presença dele. É preciso ter limites no acesso à internet a uma criança. Não só o limite de acesso a determinadas páginas, como também o limite de acesso com relação a horários. Existem adolescentes de 10, de 11, de 12, de 13 até 14 anos que atravessam a madrugada toda nas redes sociais, vendo o que querem, porque o poder da informação do mundo está nas suas mãos. Então é importante que você se atenha a isso. Ai, pastor, mas eu tenho orado. Não é sobre o quanto você ora, é sobre o quanto você é prudente e como você pastoreia o seu lar. Nós que somos servos de Deus, somos sacerdotes da nossa própria casa. Você pode dizer amém? Então a gente vai desmistificar aqui com mais naturalidade esse assunto do diálogo sexual entre os pais e os filhos. Porque é um assunto que, para dizer a verdade, todos nós temos as nossas dificuldades com eles. Quando eu comecei a estudar sobre a importância de trazer essa palavra, eu vi a partir desse estudo quanto estas deficiências também são coexistentes na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha casa. Então, eu não estou aqui para julgar ninguém, nem para estabelecer critérios que estão para além da nossa capacidade. Mas é só ligar um sinal de alerta para que o Senhor possa fazer resplandecer sobre a minha e a sua família a bênção do eterno nosso Deus. Amém? Então, a primeira coisa que você tem que entender, santo ou santidade, é que não existe idade para falar de sexo. Eita, vamos aí, de novo. Não existe idade para falar de sexo. Vamos repetir isso no 3. 1, 2, 3. Não existe idade para falar de sexo. Então, não existe. É muito melhor, Rodrigo, que os teus filhos escutem essa temática a partir da preocupação sua e de sua esposa do que propriamente do interesse de um colega da sala de aula. Eu disse aqui para vocês que 82,7% dos jovens escutam falar de sexo e sexualidade na escola. Agora é interessante que a escola aborda a temática do sexo para preservar o corpo da promiscuição. Nunca uma professora na escola, até porque se ela disser isso, pastor Silvio, pastor Luiz, ela vai ser coagida a afastar de seu cargo. Se ela falar que o lugar mais seguro, a ambiência mais segura para o sexo é dentro do casamento, é provável que antes de terminar a aula, ela já vai se assentar com a coordenação pedagógico-didática daquela instituição. Então, quando a escola aborda a temática de sexo, é para tentar preservar as pessoas que estão ali na sala, independente da idade, da promiscuição, preservar o corpo da promiscuição. Então, o que eles ensinam ali é preservação do próprio corpo, para livrar o corpo de doenças sexualmente transmissíveis. A proposta da escola, ao falar de sexualidade e sexo, não é a proposta que o pai e a mãe precisam ter. Então, quando é que eu preciso falar de sexo ou sexualidade com os meus filhos? Não há idade para falar. E aqui você tem alguns pilares que você tem que seguir. Primeiro, sacia a curiosidade do seu filho tratando o tema com naturalidade. Sim. Vocês estão ouvindo aqui o pastor, irmão, direitinho? Diga amém. Sim, com naturalidade. Procure falar com o seu filho com naturalidade. Você quer que eu te fale uma coisa? Com a mesma naturalidade que o seu filho vai abordar. Quando um filho aborda, pastor Valderi, que está aqui conosco, o assunto da sexualidade com o pai, ele faz com muita naturalidade. Porque para ele é algo natural. Então, quem ridiculariza, banaliza, espiritualiza o assunto da sexualidade não são os filhos. Muitas vezes são os pais, que são extremistas, legalistas, conservadores ao extremo, que não têm coragem de colocar na sua boca aquilo que já está na imaginação do seu filho. Então não deixe que a imaginação do seu filho, com as influências da Netflix,
das redes sociais e lá da escola determinem os limites da sexualidade no coração de sua criança. Fale abertamente com eles. Segundo pilar, entregue uma resposta que corresponda com a idade. Você não vai desenvolver uma temática de sexualidade a partir de pressupostos, não. Você vai entregar uma resposta para seu filho que corresponda com a idade dele, para que ele possa, nem o teu semblante, presta atenção aqui no pastor, nem a sua leitura facial pode mudar. Você tem que responder o seu filho com a naturalidade com que ele lhe pergunta. Terceiro pilar, leve os assuntos da sexualidade para o lado da afetividade, ternura e amor. Vamos repetir: afetividade, ternura e amor no 3? 1, 2, 3. Afetividade, ternura e amor. Por quê? Porque a pornografia profanou o sexo. E o sexo é uma bênção. Oh, glória! Eu preciso falar lá na internet que eu escuto os mosquitos voando aqui na igreja nesta noite. Então o sexo é uma bênção, mas a pornografia profanou. E o seu filho, você que não tem a audácia, a coragem de abordar esse tema com seu filho, em nome de Jesus não, mas vai ter que lidar com as interrogações e dúvidas que o seu filho possui e que deveria ser tirado dentro de casa, nas redes sociais, na internet, com coleguinha. Daqui a pouco a gente vai chegar. Então, você que é pai, você que é mãe, precisa atrelar o desenvolvimento da sexualidade, ligando o sexo à afetividade, à ternura e amor. Olha aqui, você que é mãe de criança, você precisa ligar o ato sexual a uma relação de ternura, de afetividade, de amor. Dizendo para o seu filho assim: ô meu filho, você é o resultado do amor do papai para com a mamãe e do amor da mamãe para com o papai. Nós nos relacionamos com muita ternura, com muito amor, e Deus nos deu um presente lindo que é você. É algo que você vai experimentar quando chegar. Você tem que ser aberto com seu filho. Em quarto lugar, para sair desse tópico, alinhe o sexo a um ato de amor e de responsabilidade. Repita comigo: sexo é responsabilidade. Responsabilidade. Por quê? Porque se você atrelar o sexo ao desejo e o prazer, que é o que estão fazendo lá fora, preste atenção. Se você atrelar o sexo ao desejo e ao prazer, que é o que estão fazendo lá fora, quando o seu filho buscar sensações lá fora que ele não possui dentro de casa, ele vai desembocar o seu apetite no desenvolvimento sexual precoce. Mas quando você traz a relação sexual para uma ambiência de amor e de responsabilidade, eu, por exemplo, lembro de minha mãe, muitas vezes, de meu pai dizer: não toque nessa moça. Eu lembro da minha mãe dizer certinho, não vou dizer aqui porque está gravando: não toque no pum-pum dessa moça e de moça nenhuma. Eu não quero filho violando a liberdade e ingenuidade sexual de ninguém. Frases como: saiba que você precisa ter responsabilidade com as decisões e apetites íntimos. Então, se o seu filho é criado, abandonado à própria sorte, sem a ausência de carinho familiar, ele vai recorrer a essa ausência, embora sem saber o que está fazendo, lá fora. Segundo ponto, crie espaços para abrir o diálogo. Sim, crie espaços. Nós temos que abordar. Sabe por que eu recebo hoje no gabinete pastoral diversos pais que não sabem o que fazer com as demandas e impulsos sexuais que os seus filhos, na adolescência e a juventude, estão experimentando, porque não participaram desse tipo de ensinamento na vida precoce da criança. Então eu preciso abrir esse espaço de diálogo com o meu filho, com a minha filha, para que ele possa ter em mim a liberdade que ele tem lá com um colega. E aqui a gente tem 3 pressupostos. Nenhum pai conquistará o comportamento do seu filho se primeiro ele não ganhar o coração. Olha, escuta isso aqui, pais. Você nunca vai ouvir sobre dúvidas sexuais de sua filha, mãe, se primeiro você não alcançar o coração dela. Você não será capaz de mudar o comportamento do seu filho ou da sua filha se primeiro você não ganhar o seu coração. Eu não posso propor mudanças para um ente, para um parente, para uma pessoa que eu não exerço influência emocional sobre ela.
Por que uma filha hoje se dispõe a fugir de casa? Por causa de um amor. Exatamente porque a perspectiva que ela tem de amor é adulterina, adulterada, estupidificada. Porque amor não é prazer, amor é responsabilidade. Mas uma jovem não sabe disso. Os desgastes do meu casamento e as minhas profundas dificuldades em desenvolver uma vida marital coerente é que demonstram para mim a capacidade que eu tenho de amar. As capacidades do amor estão expressas na Bíblia. Ninguém é quem entende o que lê. Tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Isso é amor. Mas uma criança, um adolescente, ela atrela o amor, Rodrigo, ao prazer, ao sentimento. Amor nunca foi sobre sentimento. Amor sempre será sobre responsabilidade. Mas um adolescente, uma criança, não sabe disso. Aí o pai quer mudar o comportamento da filha sem que ele conquiste o seu coração. A mãe quer mudar o comportamento da filha sem que ela conquiste o seu coração. Você nunca mudará o comportamento de alguém cujo coração não está nas suas mãos. Número 2, segunda base. Nem sempre filhos vão se abrir com os pais e filhas com as mães. É preciso estabelecer uma relação de confiança. E só depois da confiança que vem liberdades. Aqui, ó. O ideal é que ambos tratem o tema juntos em amor. Por exemplo, eu tenho uma filha. Nem sempre a minha filha vai abordar o tema da sexualidade com a mãe. Talvez dentro da minha casa, a ambiência de confiança pode ser de uma filha no pai. Não há problema sobre. O ambiente de confiança de um filho pode ser a mãe, não há problema sobre. Qual é o ideal? Que pai e mãe tenham as mesmas influências sobre o filho. Pastor, o que é ter influência sobre o filho? É ter o coração deles na sua mão. Não é grito, não é ter o coração do seu filho na sua mão. Você nunca vai mudar o comportamento do seu filho se você primeiro não domá-lo emocionalmente. Meu Deus, é assim no mundo animal, é assim em qualquer lugar, meu Deus. Gente, você vai pegar um cavalo, um potrinho para poder, eu não sei se vocês sabem, eu sei que vocês são tudo igual eu, matuto, da roça, vocês sabem disso? Você vai no cavalo, é com minho na mão, e aí começa, você já quer chegar e botar o laço e apertar, estrangular e deixar ele com a língua para fora? Não é assim que funciona. Repita comigo, eu preciso ganhar o coração do meu filho. Então você cria esse ambiente de confiança, e esse ambiente de confiança libera o ambiente de liberdade. A confiança gera liberdade, pastor Alex. Então se os seus filhos confiam em você, eles têm a liberdade para abordar contigo os temas que eventualmente eles abordam na escola com os colegas. Mas se eles não confiam nos pais, como pois poderá abordar com os pais temas de extrema confiança? Até porque padrões de confiança de um adolescente, pré-adolescente, são total e completamente distintos dos padrões bíblicos. Quem é seu amigo jovem que está aqui é seu pai, é sua mãe. Infelizmente, as influências que você escuta lá fora vêm fazendo com que você não consiga identificar a amizade do pai, a amizade da mãe. Então eu tenho que reconhecer essa dificuldade que os nossos jovens têm de ser emocionalmente sadios. Eu preciso reconhecer isso. Mas também preciso lhe dizer, pai, que você nunca alcançará o comportamento do seu filho se primeiro você não atingir o seu coração. Você pode dizer glória a Deus? Terceiro patamar, aborde o tema com naturalidade. As fases ideais são quando os contatos naturais com a sexualidade surgem. Eu não vou estabelecer aqui aquele pressuposto de Freud, Sigmund Freud, porque, gente, ali já está para além da nossa percepção da vida psicossexual do indivíduo. Não vou nem abordar, porque ali é até 6 anos de idade no máximo. Mas existe um outro sinal de profunda alerta, por exemplo, a masturbação ao homem e o ciclo menstrual para a menina. Então, a partir desse momento, é necessário, mães, que você tenha um canal de comunicação aberta com vossas filhas e pais com os vossos filhos. Porque se vocês... a temática de Sigmund Freud... eu me lembro hoje de eu ajudando um pastor amigo fazer o curso de psicanálise. Eu fiz os 12 meses. Ele era muito ocupado, eu desenvolvi
12 meses, foi quando eu tive, em 1999, o primeiro contato com esse tipo de literatura. Eu não estou falando da fase anal, da fase oral, da latência. Eu não estou falando disso. Mas existe a oportunidade vai se abrir, se você escapou dessa fase, na moça, quando desenvolve o seu ciclo, e no rapaz, quando você percebe que ele tem 2 horas, que ele está dentro do banheiro. E o pai, e aí, filho, como é que está aí? E aí, essa situação aí? A conta está ficando cara, filho. A conta está ficando cara. É assim. Diga glória a Deus. Eu preciso dizer na internet que tem gente aqui na igreja, viu? Mostre-se preocupado com os filhos. Terceiro ponto. Mas não a ponto de sufocá-los. Eu quero trabalhar esse ponto porque, geralmente, a forma que eu tenho de demonstrar preocupação é a partir do sufocamento. E deixa eu dizer para você, você que é marido não suporta o sufocamento de sua esposa, porque tem esposa que sufoca marido. E tem marido que sufoca esposa. Deixa eu dizer para você. Não só pais, como filhos, não podem colocar os seus entes em situação de conflito emocional. Então, quando um pai dá uma ordem, lá em casa, meu pai está aqui. Quando minha mãe dava uma ordem, ainda que fosse uma ordem descabida, minha mãe nunca me deu ordem descabida, mas ainda que fosse uma ordem de contrariedade, meu pai nunca desmanchou a autoridade de minha mãe, nem minha mãe desmanchou a autoridade do meu pai. Eu, de vantagem, tinha direito a 2 ou 3 nãos. Que às vezes meu filho fala comigo, o meu não é estupidificado. É do impulso circunstancial que eu estou vivendo, não da indagação que ele está me fazendo. Então eu falo não para o Isaac, talvez o não é de uma situação que eu estou trazendo de fora. Aí o Alex está negociando, está o Roberto mexendo com parafuso, aí ele fura o dedo, e aí o filho vem e pede e diz, não, porque é um reflexo da própria circunstancialidade daquele que recebe a pergunta. Não para suprir a dúvida daquele que pergunta. Então, meu pai dizia não, dizia não de novo, um terceiro não já era não mesmo. Agora, o pai dá uma ordem, a mãe desmancha, você cria um conflito de instabilidade na autoridade daquele que liberou aquela ordem. Filhos colocando mães em situação de apuro. Eu fui porque minha mãe liberou, aí o pai vai na mãe. Eu fui porque minha mãe liberou, aí a mãe vai em cima do pai. E aí, se você que é marido não suporta o sufocamento de sua esposa, e você que é esposa não suporta o sufocamento de seu marido, por que vocês sufocam tanto os vossos filhos? Então, crie ambientes onde você mostra a preocupação com os seus filhos, mas sem sufocá-los. Olha, eles precisam sentir-se seguros. Não é a criança responsável pela criação do ambiente, mas será a criança beneficiada por ele. Por exemplo, se você quiser trazer uma orientação inibidora e corretiva para o seu filho, você não vai conseguir uma resposta coerente dessa criança sufocando, mas amando. Quarto ponto. Intere-se desses temas com seus filhos. Tem pai que não gosta de falar disso com o filho. Até para mim, que sou pastor, tenho dificuldade de abordar essa temática na igreja. Nem todo mundo, principalmente os ultra espirituais, não tem muito aqui não. Podia até ter mais um pouquinho. Não gosta desse tipo de assunto na igreja. A igreja tem que mexer com isso. É interessante que eu não posso mexer com isso enquanto estou aqui no púlpito, mas tenho que mexer com a sua casa quando você vem para o gabinete pastoral. Porque quando a coisa aperta lá, para onde é que eles vão? Bem aqui, a Avenida Toledo, número 668, ou então Joana José Dias, número 180. Ou então 34992482248. Então eu preciso falar desse assunto na igreja. E eu vou tirar, com a licença do Senhor nosso Deus e com a licença da nossa presidência, enquanto eu estiver aqui na igreja, pelo menos um mês dos 12 para abordar esse tipo de assunto na igreja. Os pais precisam se inteirar do processo de formação sexual desde a ejaculação noturna nos homens e o ciclo menstrual nas mulheres. Quinto, responda as suas perguntas. Crianças podem perguntar da própria experiência, mas responda apenas o que ela pergunta. Não precisa ser prolixo, aprofundar no assunto. A criança perguntou: mamãe, eu vi o pipi do fulano lá na escola, e ela é uma mocinha. Por que o fulano tem pipi? Geralmente são perguntas que a criança faz quando tem irmãos dentro de casa, do sexo masculino e feminino.
Aí, geralmente, uma criança tende a perguntar para a mãe por que ela usa rosa, por que ela usa azul. Entendeu, pastor Luiz? Por que ela brinca de futebol e a outra brinca de boneca? Então, são perguntas que fazem parte do processo de desenvolvimento psicossexual da criança que precisam ser respondidas com naturalidade dentro de casa. Se você espiritualizar esse tipo de tema na sua casa, lá na sua vida, na sua família, aí eu sinto muito que você vai ter que tratar desse assunto depois. Então, nunca é tarde. Responda as perguntas. Crianças podem perguntar a partir da própria experiência, mas responda apenas o que ela pergunta. Esse PL, eu acho que é PL 122 ou 123, que eles tentavam validar aí, já tinha todas as cartilhas desenvolvidas só para colocar na escola. Inclusive, hoje já existem escolas, parece-me que, salvo engano, de uma linha muito famosa, eu não vou proferir aqui, que já estão desenvolvendo uma cartilha de conteúdo neutro e com profunda divulgação de ensinamentos homoafetivos em escolas. Já vai entrar isso. Aí você que não tem competência, ou coragem, ou liberdade para abordar esse tema com a sua criancinha, ela vai escutar isso de forma deturpada lá dentro da própria escola. Vocês estão me ouvindo, irmão? Diga amém. Aí você tem um desafio, que é o desafio dos pais cristãos, frente ao debate da sexualidade. Se você que é um jovem adolescente, e que diz lá na escola que você nunca beijou na boca, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que qualquer jovem aqui da igreja não tem coragem de dizer lá na escola, eu nunca beijei na boca. Eu estou falando de beijo, né, irmão? Estou falando, nunca, não, ninguém tem coragem. Ainda que seja uma pessoa, eles chamam BV, de boca virgem, não tem coragem. Os jovens da igreja estão perdendo a capacidade de expressar a sua decisão sexual na sala, porque ele vai ser tratado como retrógrado e excluído da aceitação popular. Então, se esses jovens aqui dizem na escola, e aí, rapaz, quantas você já pegou? É assim que eles escutam lá. Aí, pastor, no púlpito da igreja, mas é assim que eles escutam lá. E aí, você já pegou fulana? Você já pegou ciclana? E aí, eu já estou ficando com ciclana? Aí chega no jovem cristão, aí ele não, eu não desenvolvi ainda a vida sexual. Ei, fulana! Aqui, aí ele mantém a compostura. Quem é que tem coragem aqui? Aí ele vai passar no corredor da escola, todo mundo... Aí olha para ele é o idiota da escola. Por quê? Porque o poder da influência é muito grande lá. Então, às vezes, o jovem até quer ser uma pessoa séria diante de Deus, se guardar e se preservar para tomar essa decisão sexual na sua vida com a pessoa com a qual ela vai conviver o resto de sua vida, mas ela perde a força que possui, porque maior é a influência para o mal do que os elogios, do que o apoio para fazer o que é correto. Eu tive o meu primeiro relacionamento sexual após 22 anos de idade. Então você tem um desafio, viu, Léo? Está ouvindo? Viu, Valdir? Você tem um desafio com os colegas. Aí eu coloquei, quais são os desafios de jovens pais frente ao debate da sexualidade? Primeiro, o duelo entre pais e amigos. Os amigos são mais contextualizados do que os pais. Sim, são. Porque os amigos, pastor Luiz, escutam e veem as mesmas séries televisivas que os seus filhos. Eles escutam e veem séries de nicho totalmente sexual, com propostas bissexuais, pansexuais, intersexuais, assexuais. O debate francamente aberto nas mídias e na escola. Em casa, aí tu fica igual um genipapo. Aí eu vou querer que o meu filho se proponha a entender e escutar aquilo que eu estou falando sobre o seu comportamento se eu nunca conquistei a sua confiança? Amigos são mais propensos a estimular o atrito dos filhos com os pais. Eu estava conversando com uma pessoa, não vou nem dizer quem é porque está gravando. E essa pessoa disse que uma psicóloga entrou dentro da sala de aula e uma das crianças de
13 anos de idade, se levantou para reclamar do ambiente familiar dentro de casa, por causa das reprovações conservadoras dos pais. Aí a psicóloga da escola, paga com teu dinheiro, disse assim: refute eles. Ela disse: eles não me escutam. Aí ela disse: não vai adiantar, são conservadores demais. Aí a criança de 13 anos de idade perguntou para a psicóloga: e o que eu faço? Ela disse: saia de casa. Então, seu filho está escutando isso. O seu filho, o sangue de Jesus, não sangue de Jesus nada. O seu filho está escutando isso o tempo todo. Ei, meu pai não está nem comigo. Eu acho é bom. É claro que ele acha bom. Porque ele transfere, Rodrigo, essa necessidade que ele nem sabe que tem no prazer. Só que o prazer passa e sobra ansiedade, depressão, dependência química, uso de drogas e tortura emocional. Enquanto ele está na áurea do desenvolvimento da libido, e tudo é bom porque a própria promoção hormônica, e se tem algo que não converte na pessoa, são os hormônios. Tudo diabos dentro da gente, querendo, você não converte o hormônio. A Bíblia manda, irmão, você sabe quem é o diabo? Nem eu. Mas a Bíblia manda enfrentar o diabo resistindo. Agora, da paixão, manda fugir. Nenhum homem, por mais forte ou mulher que seja, é capaz de resistir à paixão. Nenhum. Então, se eu vou falar aqui, hein? Se tu tá trabalhando e tem um boy, se você perceber que o olho dele brilhou, casca fora. Você está trabalhando aí, tem uma moça esculpida pelo dedo de Deus. Lá no Nordeste, chama metralhadora de derrubar crente. Se ela te olha diferente, casca fora. Não encara que você tomba. Nenhum herói tem competência para lidar contra o seu maior adversário. O diabo, pastor, não. Você mesmo. Pais amam quando os seus filhos são puros. Os amigos não. Tem pai que quer que o filho seja puro a vida toda, né? Aí meu filho é puro, os amigos não. O impulso dos amigos é o contrário. Você tem que saber, eita mulher, tu não. Mulher, tu é besta. Mulher, tu não sabe. É assim. Tu não sabe o que tu está perdendo. Aí ele vai ouvindo isso, aí vem na televisão, vem nas séries. Você está fora de casa. A sua casa já está entregue à própria sorte. Às vezes também a mãe está dentro, mas é mais ausente, como se ela tivesse. Era melhor se ela estivesse fora. Porque pior do que uma mãe dentro de casa, uma mãe fora de casa, é uma mãe dentro de casa ausente. Um dia uma pessoa disse assim: nossa, os filhos de fulano não brigam. E aí eu falei assim: não tem como brigar. A casa parece um ninho de rato. Um acorda 2, o outro acorda 4, o outro nem acorda. Quando você estabelece limite, aí tem discussão. Ops, desliga a televisão aí. Agora. Ops, vai catar ali a merda do cachorro, igual eu falei. Me enganou, foi dormir. Porque bicho filho é bicho ruim, tem hora. Aí tava com sono, dizendo ele. Vamos acabar com esse assunto, viu, irmão? Em fevereiro nós entramos na Bíblia, viu? Aí nós vamos falar de semântica, de hermenêutica, de homilética, de homilia, o que você quiser. Hebraico, de grego, outra coisa. Mas esse mês eu vou abordar esse assunto e quero que você venha com seu filho toda terça-feira para que nós possamos abençoar a nossa família e se inteirar desses temas. Você está ouvindo isso, irmão? Diga amém. Os amigos aconselham, só para terminar, os amigos aconselham que jovens busquem o prazer e a satisfação pessoal. Nunca a responsabilidade. Você acha que um jovem que fala com seu amigo atrela ao sexo, ao amor, afetividade, carinho? Nunca! Ele vai atrelar o sexo ao prazer. E ele vai usar aqueles termos perjúrios. E geralmente a moça que se entrega sexualmente para um, para outro, ela vai para a boca de todo mundo na escola. E às vezes moças são estupidificadas ao ponto de não perceber que são idiotas na mão de gente oportuna e nem sabem disso. Que Deus livre a nossa casa dessas desgraças em nome de Jesus. Lá na escola tem heterossexual, é um relacionamento heteronormativo, evidentemente.
A homossexualidade, que são pessoas que se relacionam com parceiros. Essa palavra homo significa um sexo. Bissexual, que são pessoas que desfrutam de uma bissexualidade. Quando o indivíduo ele é um bissexual, ele cumpre esse anseio, essa expectativa do prazer a partir do pressuposto da bissexualidade, então ele coloca o prazer acima do sentimento e da responsabilidade. Hoje existem pessoas que se autodenominam assexuais, eu não vou explicar muito, vou entrar nisso na outra semana, mas o que está pegando hoje é a pansexualidade. Inclusive esse assunto já foi desenvolvido no início do século XX por Freud. Esse assunto era bem desenvolvido por Freud, mas precisou de um apego popular para que isso... Hoje, você está ouvindo eu falar, irmão? Diga amém. O assunto pansexualidade, não estranhe se o seu filho ou sua filha aborde esse tema ou compartilhe promoções desse tipo de conteúdo. Não estranhe, porque o termo, o cunho pansexual é a terminologia mais pesquisada no Google nos últimos dias. Por causa de duas pessoas famosas. A Maya Cruz, que ela se declarou pansexual, ela inclusive em entrevista disse, abre aspas, estou aberta a tudo que envolva o consentimento, que não envolva um animal e desde que todos sejam maiores de idade. Qualquer coisa que seja legal está bom para mim. Concordo em experimentar com qualquer adulto, qualquer pessoa com mais de 18 anos que queira me amar. Não me identifico como menina ou menino e não preciso que meu parceiro se identifique como menino ou menina. Então, quando ela falou essa frase, meu Deus, Freud foi lá nas alturas. E Freud não defendia, ele argumentava comportamento, mas aí foi da onde veio resgatar, de onde tinha surgido essa ideia. Uma outra pessoa também que fez com que esse tema sucumbisse aí nas redes sociais foi a Bella Thorne. E ela disse, são todas jovens. Sim, jovens. Crianças de 18, 20, 22 anos de idade. Crianças. Dando, pastor Silva, um novo rumo a esse tipo de identidade nas redes sociais, dando um novo norte para os teus filhos. Eu gosto de garotas sexys, gosto de boys sexys. Eu gosto de sexualidade em geral, sabe? Tem certa ressonância cultural, porque é muito amplo e permite grande flexibilidade e liberdade de decisão. Então, nesse universo da sexualidade, é uma cognominação mais flexível, ou seja, para o jovem e adolescente vale tudo. E, em último lugar, eu quero que você fique esperto com essa série de televisão. O cunho delas, evidentemente, é um cunho mais marxista, esquerdista, mas que isso entrou, acabou, entrou na nossa cultura. Aí você tem On Day at Time, que é um dia após o outro, As Telefonistas, uma série agora que surgiu aqui na Netflix, que é brasileira, Samantha, também com esse tipo de bandeira e viés do marxismo cultural, do feminismo. E você tem Orange is the New Black, ou seja, a laranja é a nova cor negra, alguma coisa nesse sentido. Então, e tem outras, aquelas séries penitenciárias de mulheres e que defendem esse universo. Com muito mais implicação, com muito mais poder, com muito mais capacidade que eu tenho de abordar essa temática com os meus filhos. Explica, por exemplo, para uma feminista a necessidade que ela tem de um homem, se para o feminismo um dos maiores problemas da revolução biológica é o macho. Nessa série As Telefonistas, eu até entendo que a luta das mulheres na década de 50 é pelo trabalho. As mulheres queriam entrar no mercado de trabalho. Então, existem pressupostos que são interessantes e legais, mas que não pode suplantar a objetividade familiar. Mãe pode ser mãe mesmo longe de casa. Quando ela chega em casa, chega a mãe. Diga glória a Deus, mulher. Pai pode ser pai mesmo longe de casa, trabalhando, mas quando ele chega em casa, chegou o pai da casa. Esses valores precisam ser muito bem definidos. Curva a sua cabeça.